Seguindo a recomendação do autor, nós pulamos a leitura do capítulo 18 e 19. Livro 6. Via negativa. Lembre-se de que não tínhamos um nome para a cor azul, mas conseguíamos viver muito bem sem ele. Permanecemos culturalmente e não biologicamente daltônicos por um longo período de nossa história. E antes de o capítulo 1 ser redigido, não tínhamos um nome para a antifragilidade, mas os sistemas vinham contando com ela de maneira eficaz na ausência da intervenção humana. Há muitas coisas sem palavras, assuntos que conhecemos e de acordo com os quais podemos agir, mas que não conseguimos descrever diretamente, que não conseguimos capturar em linguagem humana ou dentro dos limitados conceitos humanos disponíveis. Quase tudo que nos rodeia e que tem significância é difícil de entender linguisticamente. E, na verdade, quanto mais poderosa, mais incompleta nossa compreensão linguística. Mas se não conseguimos expressar exatamente o que alguma coisa é, podemos dizer algo sobre o que essa coisa não é. A expressão indireta em lugar da direta. O, entre aspas, apofático diz respeito ao que não pode ser dito diretamente em palavras. Do grego, apófosis, dizer não ou mencionar sem mencionar. O método começou como um modo de evitar a descrição direta, levando a focar na descrição negativa, o que é chamado em latim de via negativa, a forma negativa, com base em tradições teológicas, especialmente da Igreja Ortodoxa Oriental. A via negativa não tenta expressar o que é Deus. Deixemos isso para o tipo primitivo de pensadores e filosofastros contemporâneos com tendências cientificistas. Ela só elenca o que Deus não é e trabalha com o processo de eliminação. A ideia é comumente associada ao teólogo místico Pseudo-Dionísio, o Areopagita. Ele era um obscuro habitante do Oriente Próximo que atendia pelo nome de Dionísio e escrevia poderosos tratados místicos, sendo por muito tempo confundido com Dionísio. O Areopagita, um juiz de Atenas, que foi convertido pela pregação do apóstolo Paulo. Daí o qualitativo pseudo acrescentado a seu nome. Os neoplatônicos eram seguidores das ideias de Platão. Eles se concentravam principalmente nas formas de Platão, aqueles objetos abstratos dotados de existência própria. Pseudo-Dionísio era discípulo de Próclo, o neoplatonista. Ele mesmo, aluno de Ciriano, outro neoplatonista sírio. Próclo era conhecido por repetir a metáfora de que as estátuas são esculpidas por subtração. Já li várias vezes uma versão mais recente dessa ideia, com o seguinte trocadilho apócrifo. O Papa perguntou a Michelangelo qual era o segredo de sua destreza
especialmente como ele havia esculpido a estátua de Davi, considerada por muitos a obra-prima de todas as obras-primas. Sua resposta foi: é simples, eu só removo tudo o que não é Davi. O leitor pode assim reconhecer a lógica por trás da estratégia Barbell. Lembre-se da lógica Barbell, que é necessária para, em primeiro lugar, remover as fragilidades. Onde está o charlatão? Lembre-se de que o intervencionista foca na ação positiva, em fazer algo. Assim como as definições positivas, vimos que as ações são respeitadas e glorificadas por nossas mentes primitivas e levam, digamos, a intervenções governamentais ingênuas que terminam em desastre, seguidas por queixas generalizadas sobre as intervenções governamentais ingênuas, visto que estas, como agora já se admite, terminam em desastre, seguidas por mais intervenções governamentais ingênuas. Atos de omissão, não fazer algo, não são considerados atos e não parecem fazer parte de uma missão. A tabela 3 mostrou como esse efeito pode ser generalizado para vários domínios, da medicina aos negócios. Eu tenho usado em toda a minha vida uma heurística maravilhosamente simples. Os charlatões podem ser reconhecidos na medida em que oferecerão conselhos positivos e somente conselhos positivos, explorando nossa ingenuidade e nossa idiota propensão a receitas que soam imediatamente óbvias, mas que depois evaporam quando nos esquecemos delas. Basta olhar para os livros do tipo Como Fazer Tal Coisa, que trazem no título 10 passos para enriquecer, 10 passos para perder peso, 10 passos para fazer amigos, 10 passos para inovar, 10 passos para ser eleito, 10 passos para adquirir músculos, 10 passos para encontrar um marido, 10 passos para administrar um orfanato e assim por diante. No entanto, na prática, os profissionais, aqueles selecionados pela evolução, utilizam o lado negativo. Os mestres de xadrez costumam ganhar ao não perder. As pessoas enriquecem por não ir à falência, principalmente quando as outras vão. As religiões baseiam-se principalmente em interdições. A aprendizagem da vida diz respeito ao que evitar. Reduzimos a maioria de nossos riscos de acidentes pessoais, graças a um pequeno número de medidas. Além disso, na maioria das circunstâncias repletas de alto grau de aleatoriedade, ser iludido pelo acaso é não conseguir afirmar se de fato uma pessoa bem-sucedida tem habilidades ou se uma pessoa com habilidades será bem-sucedida. Mas podemos muito bem prever o negativo, isto é, que uma pessoa totalmente desprovida de habilidades acabará fracassando. Conhecimento subtrativo.
Ora, o mesmo se aplica ao conhecimento. A maior e mais robusta contribuição para o conhecimento consiste em remover o que achamos que está errado. A epistemologia subtrativa. Na vida, alcançamos a antifragilidade, não sendo idiotas. Em Mystics Teologias, Pseudo-Dionísio não usou essas palavras exatas, nem discutiu a desconfirmação. Tampouco abordou a ideia com clareza, mas, na minha opinião, vislumbrou essa epistemologia subtrativa e as assimetrias no conhecimento. Chamei de platonicidade o amor por algumas formas abstratas nítidas, as formas teóricas e universais que nos deixam cegos à confusão da realidade e causam efeitos do tipo cisne negro. Então percebi que havia uma assimetria. Eu realmente acredito em ideias platônicas quando surgem no sentido inverso, como universais negativos. Assim, o princípio central da epistemologia que defendo é o seguinte: nós conhecemos muito mais o que está errado do que o que está certo. Ou, formulando de acordo com a classificação frágil/robusto, o conhecimento negativo, o que é errado, o que não funciona, é mais robusto a erros do que o conhecimento positivo, o que é certo, o que funciona. Assim, o conhecimento cresce por subtração, muito mais do que pelo acréscimo, considerando-se que o que conhecemos hoje pode vir a se mostrar errado. Mas o que sabemos ser errado não pode se revelar certo, pelo menos não com tanta facilidade. Se eu detectar um cisne negro, com letras minúsculas, posso estar praticamente certo de que a afirmação "todos os cisnes são brancos" está errada. Mas mesmo que eu nunca tenha visto um cisne negro, nunca poderei assegurar que tal afirmação é verdadeira. Reformulando novamente, desde o momento em que uma pequena observação pode refutar uma afirmação, enquanto milhões de outras dificilmente conseguirão confirmá-la, a desconfirmação é mais exata do que a confirmação. Essa ideia tem sido associada, em nossos tempos, ao filósofo Karl Popper. E eu, muito equivocadamente, acreditei que ela realmente tivesse partido dele. Embora ele esteja na origem de uma ideia ainda mais potente sobre a incapacidade fundamental de prever os rumos da história. Eu descobri que essa noção é muito mais antiga e foi um dos princípios centrais da escola cético-empírica de medicina da era pós-clássica no Mediterrâneo Oriental. Ela era bem conhecida por um grupo de estudiosos franceses do século XIX que redescobriu essas obras. E a ideia do poder da desconfirmação permeia a forma como as ciências exatas são praticadas. Como se pode perceber, podemos vincular isso aos quadros gerais de positivo, aditivo, e negativo, subtrativo. O conhecimento negativo é mais robusto, mas não é perfeito.
Popper foi criticado pelos filósofos por tratar a desconfirmação de forma exata, inequívoca e estrita. Não existe uma definição clara. É impossível descobrir se um experimento falhou em produzir os resultados pretendidos, falsificando a teoria, por causa do fracasso das ferramentas, por causa da má sorte ou por causa de uma fraude por parte do próprio cientista. Digamos que tenhamos visto um cisne negro. Isso certamente invalida a ideia de que todos os cisnes são brancos. Mas e se tivéssemos bebido vinho libanês? Se tivéssemos tido alucinações por passar muito tempo na internet? E se fosse uma noite escura em que todos os cisnes parecem cinzas? Digamos que, em geral, o fracasso e a desconfirmação é mais informativo do que o sucesso e a confirmação. E é por isso que afirmo que o conhecimento negativo é simplesmente mais robusto. No entanto, antes de começar a preparar essa sessão, passei algum tempo vasculhando as obras completas de Popper, perguntando-me como o grande pensador, com sua abordagem obsessiva da falsificação, negligenciou totalmente a ideia de fragilidade. Sua obra-prima, The Poverty of Historicism, na qual ele apresenta as limitações dos prognósticos, mostra a impossibilidade de uma representação admissível do futuro. Mas ele não percebeu que, se um cirurgião incompetente opera um cérebro, é possível prever seguramente danos graves, até mesmo a morte do paciente. No entanto, tal representação subtrativa do futuro está em perfeita consonância com sua ideia de desconfirmação, sua segunda etapa lógica. O que ele chama de falsificação de uma teoria deveria levar na prática ao rompimento do objeto de sua aplicação. Em sistemas políticos, um bom mecanismo é aquele que ajuda a remover os maus elementos e não a decidir o que fazer ou quem nomear. Pois o mau elemento, esse sim, pode causar mais danos do que as ações coletivas dos bons elementos. John Elster vai mais longe ainda. Recentemente, ele escreveu um livro com o sugestivo título de Preventing Mischief, em que baseia a ação negativa na ideia de Bentham, de que, abre aspas, a arte do legislador limita-se à prevenção de tudo o que possa impedir o desenvolvimento de sua liberdade e de sua inteligência, dos membros do todo. Fecha aspas. E, como esperado, a via negativa faz parte da sabedoria clássica. Para o estudioso e líder religioso árabe Ali bin Abi Taleb, sem parentesco comigo, manter distância de uma pessoa ignorante é equivalente a estar acompanhado de um homem sábio. Finalmente, considere essa versão moderna em uma frase do Steve Jobs. Abre aspas. As pessoas acham que foco significa dizer sim àquilo em que se precisa focar. Mas isso não tem nada a ver com foco.
Foco significa dizer não às centenas de outras boas ideias que existem. É preciso selecionar cuidadosamente. Na verdade, estou tão orgulhoso das coisas que ainda não fiz, quanto das coisas que já fiz. Inovação é dizer não a 1000 coisas. Fecha aspas. A barra de pesos. Novamente. O conhecimento subtrativo é um tipo de barra de pesos. Significativamente, ele é convexo. O que é errado é bastante robusto. O que não conhecemos é frágil e especulativo. Mas não levamos essa ideia a sério para nos certificar de que não nos prejudicaremos caso ela se revele falsa. Outra aplicação da via negativa reside no conceito de que menos é mais. Menos é mais. A ideia de que menos é mais na tomada de decisões pode ser atribuída a Spyros Makridakis, Robin Dawes, Dan Goldstein e Gerd Gigerenzer, que descobriram em vários contextos que os métodos mais simples para o prognóstico e a inferência podem funcionar muitíssimo melhor do que os complexos. Suas regras gerais não são perfeitas, mas são projetadas para não ser. Adotar certa humildade intelectual e abandonar o objetivo da sofisticação pode produzir efeitos poderosos. A dupla Goldstein e Gigerenzer cunhou a noção de heurística, entre aspas, veloz e frugal, que toma boas decisões apesar das limitações de tempo, de conhecimento e de poder computacional. Percebi que a heurística do menos é mais se enquadrava perfeitamente ao meu trabalho em 2 pontos. Primeiro, nos efeitos extremos. Há domínios em que o evento raro, repito, bom ou mal, ocupa uma posição desproporcional e tendemos a ser cegos a ele. Logo, focar na exploração desse evento raro ou proteger-se contra ele muda grande parte da exposição aos riscos. Se nos preocuparmos apenas com as exposições do tipo cisne negro, a vida ficará mais cômoda. Menos é mais provou ser surpreendentemente fácil de encontrar e de aplicar, e robusto a erros e mudanças de opinião. Talvez não haja uma causa facilmente identificável para grande parte dos problemas. Mas muitas vezes existe uma solução fácil. Não para todos os problemas, mas para boa parte deles. Uma parte realmente boa. E essa solução é imediatamente identificável. Às vezes a olho nu, sem precisar recorrer ao uso de análises complexas e a uma atitude nerd pela busca de causas, altamente frágil e sujeita a erros. Algumas pessoas estão cientes da noção de 80/20, com base na descoberta de Vilfredo Pareto, mais de um século atrás, de que 20% das pessoas na Itália detinham 80% da terra e vice-versa. Desses 20%, isto é, 4% do total,
possuíam cerca de 80% dos 80%, isto é, 64%. No fim, havia menos de 1%, representando cerca de 50% do total. Isso evidencia os efeitos do vencedor leva tudo do extremistão. Esses efeitos são muito gerais, desde a distribuição de riqueza até a venda de livros por determinado escritor. Poucos percebem que estamos caminhando para uma distribuição muito mais irregular, de 99/1, em muitas coisas que costumavam ser de 80/20. 99% do tráfego da internet é atribuível a menos de 1% dos sites. 99% das vendas de livros vem de menos de 1% dos escritores. E eu preciso parar, porque os números são emocionalmente estimulantes. Quase tudo o que é contemporâneo tem efeitos do tipo vencedor leva tudo, o que inclui fontes de danos e benefícios. Por conseguinte, conforme vou mostrar, uma modificação de 1% nos sistemas pode diminuir a fragilidade ou aumentar a antifragilidade em cerca de 99%. E bastam algumas poucas etapas, muito poucas, frequentemente a baixo custo, para tornar as coisas melhores e mais seguras. Um pequeno número de pessoas desabrigadas, por exemplo, custa aos governos uma parcela desproporcional de despesas, o que torna óbvio onde é preciso economizar. Um pequeno número de funcionários de uma empresa causa a maior parte dos problemas, corrompendo a conduta geral, e vice-versa. Portanto, livrar-se desses funcionários é uma ótima solução. Um pequeno número de clientes gera grande parte da receita. Eu recebo 95% de minhas postagens difamatórias das mesmas 3 pessoas obsessivas, todas representando os mesmos protótipos de fracasso. Uma das quais já escreveu, acho que, cerca de 100.000 palavras em postagens. Ela precisa escrever mais e mais, e encontrar mais e mais coisas para criticar o meu trabalho e a minha personalidade, para obter o mesmo resultado. Na área da assistência de saúde, Ezequiel Emanuel mostrou que metade da população responde por menos de 3% dos custos, com os 10% mais doentes consumindo 64% do bolo total. Bent Fly Vijayberg Vibjerk, não sei pronunciar, do capítulo 18, mostrou em seu Black Swan Management, mostrou que a maior parte da sobrecarga de custos das empresas é simplesmente atribuível a grandes projetos de tecnologia, sugerindo que é nisso que temos de focar, em vez de falar indefinidamente e de escrever artigos complicados. Como se costuma dizer na máfia, trabalhe apenas para remover a pedra que está em seu sapato. Há alguns domínios, como o setor imobiliário, em que os problemas e as soluções estão concisamente resumidos em uma única heurística, uma regra geral para analisar as 3 propriedades mais importantes: localização, localização e localização.
quase todo o resto, supõe-se, é titica de galinha. Não é bem assim, e nem sempre é verdade. Mas isso mostra a coisa fundamental com a qual preocupar-se, pois o resto cuida de si mesmo. No entanto, as pessoas querem mais informações para, entre aspas, resolver problemas. Certa vez eu prestei um depoimento no Congresso contra um projeto de lei cuja intenção era financiar um projeto para prognosticar crises. Os envolvidos estavam cegos ao paradoxo de que nunca tivemos mais informações do que temos hoje, mas há menos previsibilidade do que nunca. Mais informações, como prestar atenção na cor dos olhos das pessoas à sua volta quando se atravessa a rua, pode fazer-nos perder de vista um enorme caminhão que se aproxima. Quando atravessamos a rua, removemos informações, qualquer coisa que não seja a ameaça essencial. Nota: lembre-se de que no capítulo 7, o intervencionista obcecado por cortes negligenciou o erro principal. O documento de 663 páginas, Relatório da Crise Financeira, da Comissão de Inquérito da Crise Financeira, ignorou o que acredito ser os principais motivos: a fragilidade e a ausência de pele em jogo. Mas é claro que eles listaram todos os possíveis epifenômenos que se possa imaginar como causa. Fim da nota. Como Paul Valéry escreveu certa vez: Que des choses il faut ignorer pour agir? Quantas coisas é preciso ignorar para agir? Disciplinas persuasivas e confiantes, como a física, tendem a usar poucos dados estatísticos para sustentar suas teses, ao passo que a ciência política e a economia, que nunca produziram nada digno de nota, estão cheias de estatísticas elaboradas e de, entre aspas, evidências estatísticas. E sabemos que, removida a cortina de fumaça, as evidências não são evidências. A situação da ciência é semelhante à dos romances policiais, em que a pessoa com o maior número de álibis acaba se revelando a culpada. E não são necessárias resmas de papel cheias de informação para derrubar os megatons de artigos repletos de estatísticas na economia. O simples argumento de que os eventos do tipo cisne negro e extremos governam o mundo socioeconômico e tais eventos não podem ser previstos é suficiente para invalidar suas estatísticas. Temos mais evidências do poder do menos é mais a partir da seguinte experiência. Christopher Chabry e Daniel Simons, em seu livro O Gorila Invisível, mostram como as pessoas que assistem a um vídeo de um jogo de basquete, quando distraídas por detalhes que lhes prendem a atenção, tais como a contagem de passes, podem ignorar completamente um gorila que entre no meio da quadra. Descobri que vinha usando intuitivamente a ideia do menos é mais como um auxiliar na tomada de decisão, contrariamente ao método de colocar uma série de prós e contras lado a lado na tela do computador. Se tivermos, por exemplo, mais de uma razão para fazer algo, escolher um médico, um veterinário, contratar um jardineiro ou um empregado, casar com alguém, fazer uma viagem, simplesmente
é melhor não fazer nada. Isso não quer dizer que uma das razões seja melhor do que duas, mas que, invocando mais de uma razão, estamos tentando convencer a nós mesmos a fazer alguma coisa. Decisões óbvias, robustas a erros, exigem apenas um único motivo, não mais do que isso. Da mesma forma, o exército francês tinha uma heurística para recusar as desculpas para a inassiduidade, por mais de uma razão, como a morte da avó, o vírus do resfriado e ter sido mordido por um javali. Se alguém ataca um livro ou uma ideia usando mais de um argumento, sabemos que isso não é real. Ninguém diz: ele é um criminoso, matou muitas pessoas e também não pratica boas maneiras à mesa e é um péssimo motorista. Sempre segui o que chamo de navalha de Bergson. Abre aspas. Um filósofo deve ser conhecido por uma única ideia, não mais do que isso. Fecha aspas. Eu não posso assegurar que a fonte seja o Bergson, mas a regra é suficientemente boa. Certa vez, um ensaísta e poeta francês, Paul Valéry, perguntou a Einstein se ele carregava um caderno para anotar as ideias. Eu nunca tive ideias. Essa foi a resposta. Na verdade, ele simplesmente não tinha ideias do tipo titica de galinha. Portanto, uma heurística. Se alguém tiver uma longa biografia, ignorarei essa pessoa. Em uma conferência, um amigo convidou-me para almoçar com um figurão ultra realizado, cujo currículo, entre aspas, poderia cobrir mais de 2 ou 3 vidas. Eu o ignorei para me sentar a uma mesa com os estagiários e engenheiros de palco. Nota, até mesmo o Nobel, com todos os seus malefícios por induzir a competição em algo tão sagrado quanto a ciência, não é concedido em função de um conjunto de artigos, e raramente por mais de uma única, porém importante, contribuição. Fim da nota. Da mesma forma, quando me dizem que alguém tem 300 trabalhos acadêmicos, 22 doutorados honoríficos, mas nenhuma outra contribuição atraente ou nenhuma ideia principal por trás disso, eu o evito como se fosse a peste bubônica.